Olá, eu sou a Aline, coordenadora do setor de esportes coletivos aqui do Clube Esporte 100. Cumprimento a todos e já agradeço pela atenção. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês uma teoria que dá melhor embasamento para as práticas desse clube, que antes eram feitas por tentativa e erro. Depois de analisar as teorias existentes para explicar o controle e aquisição de habilidades motoras, eu considerei que a teoria do esquema atende melhor às necessidades para a aprendizagem dos nossos jogadores e jogadoras. Pois bem, antes disso, só para contextualizar, digamos, refrescar a memória, entre aspas, eu vou fazer uma breve explicação sobre a tentativa e erro, que era um método usado nesse clube para as práticas esportivas. Vamos lá. Então, temos aqui o método de tentativa, também conhecido como ensaio e erro. Esse método, criado por Edward Thorndike, consiste em um método de resolução de problemas, onde várias tentativas são feitas para chegar a uma solução. Então, a pessoa faz uma tentativa e verifica se obteve êxito. Se não obteve êxito, ela usa outra forma de tentativa. Ela faz uma tentativa diferente para buscar o êxito. Edward propôs nesse método e chegou a uma conclusão através de experimentos. Esse aqui é um deles. Ele prendeu um gato em uma caixa e o gato foi buscando formas de sair. Então Edward entendeu que as tentativas que não se obteve êxito, recompensa no caso do gato, a recompensa seria sair da caixa. Essas tentativas frustradas, então, eram descartadas e apenas a tentativa que tivesse obtido êxito, ou seja, saído da caixa, que era considerada e retida na memória. Então, o êxito é a recompensa e a não obtenção de êxito era a punição. E no caso do gato, a punição era permanecer preso na caixa. Bom, agora que já vimos uma pequena explicação e resgatei a ideia desse método que era utilizado aqui no clube, eu vou apresentar para vocês a teoria do esquema, sua resposta e estrutura, na qual será adotada por nós, nas práticas esportivas no clube, a partir do dia 1º de abril. Vamos lá. A teoria do esquema foi elaborada por Richard Schmidt, em 1975. Ele introduziu conceitos como o programa motor generalizado e o esquema, e buscou um modelo híbrido entre relação da teoria do circuito aberto e fechado. Nessa teoria seriam mantidas as premissas básicas de planejamento central, mas com a ideia de que o programa motor generalizado, o PMG, teria seu produto, no caso o movimento, modificado e se desenvolvido através de feedback. O PMG nada mais é que um programa motor que define um padrão de movimento, em vez de um movimento específico. Ou seja, o PMG é flexível. E essa flexibilidade permite ao o praticante do movimento adapte este programa para produzir variações do padrão, para atender às demandas ambientais alteradas. E os esquemas são conjuntos de regras abstratas, um sistema de conhecimento que é fortalecido pela relação das informações das experiências anteriores. Então, há o esquema de lembrança, que é adicionado ao PMG relacionado para determinada ação, determinando força, a velocidade, a duração, a ação e etc. E o esquema de reconhecimento compara a ação planejada e a natureza das condições iniciais e compara também com o feedback da ação realizada. Bem, vou dar um exemplo de arremesso para melhor entendimento. Temos aqui um arremesso ao gol, no handebol. Ao planejar esse arremesso, o jogador, no caso da ilustração, seleciona o PMG do arremesso, ou seja, ele seleciona o programa motor adequado e o esquema de lembrança específica, lembranças das experiências que ele já teve com arremessos anteriores na vida. E temos aqui ilustrado vários momentos, em tempos diferentes dele executando o arremesso. E depois disso, ele seleciona os parâmetros dessa ação,
a força, a direção que vai mandar a bola e etc. Depois que ele arremessa, o esquema de reconhecimento compara o que foi planejado com o que foi executado e compara também com as informações de feedback. Se obteve êxito, se precisa de mais força, se foi na direção que precisava para fazer o gol e etc. Aqui parece que não deu certo, parece que o goleiro vai defender. Então, ele compara essas informações de que precisa mudar a direção, mandar por baixo, enfim. No feedback, contém muitas informações e ele é super importante para o processo de aprendizagem. Continuando no PMG, segundo Schmidt, o PMG seria responsável pelo controle de uma classe de ações, e não um movimento ou uma sequência de movimentos. Essas classes de ações são diferentes ações que têm características comuns, ou seja, são aspectos invariantes de um PMG. Os aspectos invariantes formam a base do que está armazenado na memória. Para executar uma tarefa, o sujeito precisa recuperar o programa na memória e depois acrescentar parâmetros específicos do movimento. Eu vou utilizar uma metáfora da gravação de uma música para melhorar a compreensão. Na música, os aspectos invariantes são o ritmo e a dinâmica da música. Já os parâmetros é a execução mais rápida ou devagar, volume alto ou baixo. Observem que a dinâmica e a estrutura não mudam, não se alteram. Dando outro exemplo, já na nossa área, o esporte, temos o jogador de basquete e ele pode realizar uma bandeja em diferentes velocidades. Mas mesmo assim, o time relativo, que é aquele tempo das passadas, a força relativa e a sequência dos momentos são mantidos. Então, temos as diferentes velocidades para a execução da bandeja, que é o tempo total. A posição na quadra em relação à cesta, ele poderia vir pela lateral, por exemplo. Esses são parâmetros, são variáveis. E o time relativo, a força relativa, a sequência dos movimentos que serão realizados para a bandeja são aspectos invariáveis. Como falei, ele pode estar de frente para a cesta ou vir pela lateral, por exemplo, isso varia. Mas esse time das passadas de jogar da bola na cesta não muda. E também as ordens desses movimentos, a passada e o salto, e depois o arremesso, não varia. O agrupamento muscular que é utilizado para a bandeja também não varia. Então, quando as pessoas praticam uma classe específica de movimentos, eles adquirem um conjunto de regras chamada esquema e usam esse esquema para realizar a parametrização para as diferentes versões de ações. Bom, agora que expliquei PMG e esquema, vou voltar e aprofundar na teoria do esquema. Pois bem, como vimos, a teoria do esquema foi proposta por Schmidt na tentativa de responder algumas questões na qual as teorias anteriores eram limitadas a responder. Então, ele propôs que, dependendo do tipo de atividade, o controle seria por circuito aberto ou fechado, que atividades mais lentas seriam governadas por mecanismos de retroalimentação, feedback, e em atividades balísticas não haveria tempo suficiente para o processamento de tantas informações e, portanto, seriam controladas por circuito aberto. Então, temos aqui um modelo básico de processamento de informação. Creio que já seja conhecido por vocês, então não vou me aprofundar. Então, a partir do estímulo recebido, há o processamento de informações, e com isso, uma resposta é produzida. Temos também a retroalimentação, enquanto a resposta está sendo produzida e também depois que ela é produzida. Então, temos a alça de feedback. Agora, na teoria do esquema de Schmidt, que ele tinha a ideia de preencher algumas lacunas e, por isso, ele introduziu conceitos de PMG e esquema, que vimos e foi explicado aqui. Então, temos aqui o desdobramento. Como sabemos, o processamento de informação é um processo cognitivo e, na teoria do esquema,
para que uma ação seja realizada, esse processamento tem que ser transformado em movimento. Aqui, vejam que há um elemento novo, o sistema efetor, e é aquele que recebe as informações processadas para acontecer a ação. Portanto, ele não é a parte cognitiva. A parte cognitiva está aqui no processamento de informações. Então, o efetor são aquelas estruturas que recebem as informações desejadas, sistema nervoso central, como o tronco cefálico e medula, e o sistema musculoesquelético e etc. Bom, vendo esse esqueminha, vem a pergunta: e onde estão o esquema e o PMG, então? Pois bem, vejamos. Nesse modelo da teoria do esquema, o local onde acontece o processamento de informações terá outro nome. Ele será chamado de executivo. Basicamente, a função é a mesma. Então, é nele que é feito o planejamento da ação e é aqui que se encontra o esquema que dá nome à teoria. Esse executivo envia informações aos órgãos efetores. Então, o sistema efetor recebe as informações do executivo e desencadeia a ação. E essa ação será realizada por meio de um programa motor generalizado, o PMG. Então, é aqui que entra o PMG. E também temos nessa teoria o feedback. Essa retroalimentação ocorre desde a ativação dos músculos no sistema efetor até a conclusão da ação. Primariamente, o feedback é intrínseco, mas se tratando de práticas estruturadas, ele pode ser extrínseco também, como as informações de um professor, treinador, equipamento e etc. Então, tanto o feedback intrínseco e os extrínsecos entram na mesma via na alça de feedback. Entra também nessa teoria o elemento comparador, que é um elemento relacionado à identificação dos estímulos. No modelo, ele está de fora, aqui, mas ele também faz parte do executor. É só para ilustrar e não ficar embolado. Então, esse elemento comparador permite a comparação entre as informações de predição da ação recebida, do esquema, e as informações vindas do feedback. Lembram desse exemplo lá de trás, que falei que depois do arremesso, o esquema de reconhecimento compara o que foi planejado com o executivo e mais feedback? Então, aqui podemos ver isso. Ele recebe os estímulos, processa as informações, planeja a ação no executivo e envia essas informações para o efetor, que seleciona um programa de ação, PMG, mais adequado para essa situação e dá uma resposta. Depois dessa resposta, o arremesso ao gol, no caso, há feedback, e com isso entra o elemento comparador. Quando o efetor está selecionando o programa de ação, ele também é fortalecido pelo esquema da lembrança das experiências anteriores e os parâmetros dessa ação. Bom, vimos então que a teoria do esquema buscou solucionar ou explicar ou melhorar algumas coisas que outras teorias não explicaram. Para Lashley e Kiel, o programa motor é uma série de comandos musculares que são estruturados antes que uma sequência de movimentos seja iniciada e fazem com que ela possa ser executada sem influência do feedback. Bem, considerando esse conceito e a teoria de circuito fechado, problemas surgem. Se temos um programa motor para cada habilidade, para cada variação e não havendo o feedback, como então alocamos tantos programas motores se a capacidade nossa é limitada? Se não há feedback, por que e como podemos corrigir nossas ações durante a execução e como realizamos algo que nunca tínhamos realizado antes? Como há adaptações às necessidades do ambiente e como transferimos habilidades? Pois bem, estudos como o de Kiel e colaboradores mostram que há possibilidade sim de transferência de habilidades. Aqui temos alguns exemplos dessas transferências. Arremesso ao gol do handball com
o polo aquático, o passe também do handball com o do basquete. Então, o programa motor do circuito fechado não consegue explicar isso. E também há questões como, por exemplo, pilotar uma moto. A pessoa aprende a pilotar uma moto e depois ela consegue pilotar em vários outros modelos, de diferentes modelos. E isso se aplica também para carro, bicicleta, etc. Então, isso mostra a fragilidade do programa motor de Lashley. É disso que surge a ideia do PMG, para estruturar o programa motor. O PMG é flexível para uma classe de tarefas, tendo aspectos invariáveis, programa, e variáveis, parâmetro, que já expliquei com os exemplos da música e da bandeja no basquete. Então, definimos os aspectos invariáveis, que conferem estruturas do PMG e caracterizam a classificação ou grupo de habilidades, e os aspectos variáveis, que conferem flexibilidade ao PMG, que são particularidades das ações. Agora, ilustrando todo o processo com o esquema e PMG. Temos os estímulos sensoriais sendo captados pelos órgãos intero- e esteroceptivos, causando sensações e percepções. E a partir desses elementos da captação dos estímulos, nós temos a formação da representação mental desse modelo interno, que é o esquema. Ele é uma criação de uma representação do mundo real na nossa mente. Com essa formação de representações, é desencadeada uma resposta para a modulação do PMG, que produzirá uma ação. Esse processo até a resposta remeterá a um feedback, que alimentará cada vez mais esse esquema. Então, vimos que a teoria do esquema contém informações mais completas que as teorias anteriores e que, sendo ela bem entendida e utilizada, nos permitem uma melhor organização das práticas nos treinamentos dos nossos jogadores e jogadoras. Eu acredito que, utilizando desses conhecimentos, já que essa teoria valoriza muito as práticas estruturadas e o feedback, que é fundamental para o aprendizado, aliados ao nosso espaço com ampla infraestrutura, com bons equipamentos, bons materiais, proporcionarão aos nossos jogadores uma aprendizagem com rapidez e mais amplo e também efetivo. Bom, agradeço a todos pela atenção e espero ter sido clara e objetiva. Obrigada.